Seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Sheila Ribeiro, sou coordenadora da Medicina Veterinária no Unisalesiano. Agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Passo a palavra ao nosso palestrante, Dr. Fernando Vissani. Primeiramente, boa noite. Agradeço a oportunidade, e o convite de estar aqui com vocês hoje, podendo contribuir com esse congresso que é tão importante, para a nossa comunidade acadêmica do Unisalesiano, a nível regional e internacional. Meu nome é Fernando Vissani Fernandes, eu sou médico veterinário patologista, sou professor do Unisalesiano na disciplina de patologia veterinária, e doenças infecciosas e parasitárias. Atuo dentro desta área desde 2015, acarretando aí bastante experiência dentro do meu processo de residência, de doutorado, e também com a vida profissional dentro desta área, já há 10 anos atuando dentro da patologia. No entanto, para que a gente possa diversificar um pouco aí esse conteúdo, falar um pouco a respeito dos desdobramentos que a patologia pode oferecer dentro do cenário da veterinária atual, eu optei por trazer um tema que vem sendo extremamente relevante dentro da medicina veterinária e conferindo aí para a gente um papel, muito importante, e bastante ressalva, eu digo, que abrilhanta bastante a nossa profissão, que é a medicina veterinária legal e forense, dentro aí do cenário jurídico, civil, trabalhista, abordar aí com vocês um pouco a respeito das possibilidades que essa área pode trazer. Uma área extremamente importante que vem sendo, ganhando adeptos, ao longo dos últimos anos, oferecendo cursos, dentro dessa área para que a gente possa se aprofundar e se especializar e, obviamente, trazendo aí possibilidades no mercado de trabalho para que a gente possa se inserir dentro dessa seara profissional. Okay? Então, o título, da apresentação é Medicina Veterinária Legal e Forense, muito além da necrópsia. Porque quando a gente fala de medicina legal e forense, dentro da mente do acadêmico, refere muito à necrópsia. E a gente sabe que essa passagem pela patologia, ela tem dois lados muito certeiros. Ou a gente ama a patologia, ou a gente não se identifica com ela. A gente tem essa dualidade dentro da gente, por se tratar de uma área muito diferente das outras, E a necrópsia, ela traz um impacto diferente do que a gente está habituado a observar dentro do curso de graduação da veterinária. Então, é preciso que a gente traga esse assunto com um outro olhar, com uma outra perspectiva, que a gente possa ressaltar a importância desse exame. Mas entender que a realização da necrópsia, ela partilha, de um fundamento muito maior, que é a medicina legal e a forense. E ela nada mais é do que uma ferramenta adicional dentro desse universo que é a medicina veterinária legal. Então, eu trouxe hoje, como proposta de apresentação, a abordagem dessas outras ferramentas, das aplicações, obrigações, deveres do médico veterinário dentro dessa especialidade que vem aí crescendo de uma forma exponencial no Brasil e no mundo. Bom, então, primeiramente, antes da gente começar a abordar sobre as áreas, de atuação e sobre o que de fato abrange esse universo, é importante que a gente compreenda qual a diferença entre os termos de medicina veterinária legal e forense. Aparentemente são termos utilizados como sinônimos, mas na verdade são complementares. A medicina veterinária legal, ela traz um âmbito mais amplo, aonde a forense pode se inserir dentro da medicina veterinária legal. Quando a gente fala de um médico veterinário legal, a gente fala das aplicações dos saberes veterinários dentro de situações específicas. Então, são as aplicações técnicas e normativas dentro da medicina veterinária, ou seja, o cumprimento das leis e das obrigações
dentro da medicina veterinária. É a isso que compete a medicina veterinária legal. E quando a gente utiliza a terminologia forense para aplicação da medicina veterinária, a gente traz para um âmbito jurídico e criminal, né? Então, tudo que recebe a nomenclatura forense ao final, né, genética forense, necrópsia forense, a gente tem a imaginologia forense, toxicologia forense, são áreas aplicadas a situações criminais, né? Obviamente associadas a institutos governamentais, como polícia, tribunal de justiça, institutos de perícia, né, oficiais, que trazem aí a importância da realização de alguns exames para compor esse cenário, né? O principal objetivo, né, dessas duas ferramentas da medicina veterinária, tanto a medicina veterinária legal quanto a forense, é trazer aí apoio para os mecanismos, para as engrenagens da justiça e, de certa forma, beneficiar a sociedade com a verdade, com a aplicação das leis e deveres, né? A medicina veterinária legal é uma ciência que une os conhecimentos dentro da biologia, aplicados ao direito aos animais e ao meio ambiente, associado a essa investigação forense. Então, quando eu digo que a medicina veterinária forense ela entra dentro desse universo da medicina veterinária, da veterinária legal, seria como um fornecimento de provas, de embasamento, de laudos técnicos periciais, para que então a medicina veterinária legal, nas suas atribuições, consiga exercer o papel da lei de forma completa, né, na sua amplitude total. Tá? Bom, ambos são ramos da medicina veterinária aí que se aplicam, né, no âmbito jurídico, né, então associados aos tribunais, mas também no âmbito pericial. E é interessante quando a gente menciona sobre a terminologia de perito, né, pois traz muitas vezes uma referência de um indivíduo, né, ou de um profissional associado a órgãos governamentais como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, né, órgãos de investigação. Mas o verdadeiro significado de perito, né, é de um indivíduo que possui uma carga de conhecimento tão elevada dentro de uma área específica que o faz referência sobre aquele assunto. Esse indivíduo ele possui o que a gente chama de expertise profissional. Ele domina de tal forma a área na qual ele atua que ele consegue ser perito dentro do seu campo de atuação, né? E existe uma certa preocupação aí dentro da medicina veterinária e os cursos de formação em relação a essa nomenclatura, né? Então, nós temos hoje o oferecimento de diversos cursos ou especializações dentro de perícia veterinária, mas é importante ressaltar que o que torna um indivíduo perito é a sua experiência e a sua carga de conhecimento. É isso que, de fato, o torna perito. Nós não temos exatamente uma ferramenta, um curso, né, um caminho exato para que o indivíduo seja considerado um perito, mas sim, né, a caminhada, o progresso, né, o trajeto profissional que esse indivíduo executa ao longo da sua vida o torna um perito no futuro. Logo, a gente entende que é um caminho gradativo e que vai sendo construído à medida que o avanço profissional acontece. Os objetivos dessas ferramentas, tanto da medicina veterinária legal quanto a forense, né, primariamente é trazer o bem-estar aos animais, né? Obviamente, quando a gente fala aí de animais vivos, né, que muitas vezes são submetidos a situações de maus tratos, situações degradantes, né, humilhantes, a gente usa dessas ferramentas e em nome do nosso juramento na medicina veterinária para garantir que esses animais recebam o melhor tratamento possível e que não passem por sofrimento, né? Além disso, essas ferramentas visam também o apoio aos processos criminais e civis. De que maneira? Né? Oferecendo provas, laudos, sustentação, embasamento teórico e prático para que os processos nos tribunais possam ocorrer de forma mais concisa, de forma mais coesa, né? Consequentemente, a gente tem aí o combate aos maus tratos e à crueldade animal, né? Nós temos aí uma preocupação crescente em relação a esse assunto, né? A gente vem veiculando cada vez mais casos
de crueldade animal, e essa crueldade, ela muitas vezes acontece de forma criminosa e violenta, mas muitas vezes acontece de forma velada, e cabe ao médico veterinário, né, se atentar aos detalhes, identificar essas situações, para que elas não ocorram mais. Os casos de crueldade hoje são aplicados, né, imediatamente quando a gente se refere a casos de violência, mas na verdade a crueldade ela é aplicada rotineiramente de forma velada em animais utilizados no trabalho, em animais de produção, em animais que são utilizados como cobaia de laboratório. Então, o termo de crueldade animal ele recebeu uma amplitude muito maior de aplicação. Por isso que esse ramo da medicina veterinária tem se tornado muito importante, porque hoje nós temos órgãos que são responsáveis por fiscalizar, né, e acompanhar a trajetória aí desses animais no processamento ou na produção e garantir que eles estejam recebendo o melhor tratamento possível. Além disso, né, não devemos esquecer do papel que o médico veterinário tem na saúde pública, né? E ninguém mais capacitado do que alguém com uma carga de saber o suficiente em um assunto para garantir que a segurança da população seja garantida. Então, nós temos a atuação dos médicos veterinários legais na saúde pública e também na segurança alimentar, né, verificando a produção dos alimentos de origem animal e garantindo que eles cheguem às mesas com qualidade. Tá? E, por fim, dentro do âmbito criminal, a gente tem aí como ferramenta também muito importante o fornecimento de provas, de laudos, né, e de outros atributos periciais que vão ser utilizados no julgamento de crimes. Dentro das áreas de atuação que o médico veterinário pode trabalhar dentro da medicina veterinária legal, eu vou falar um pouco melhor a respeito de cada uma delas, mas passando brevemente, nós temos, né, imediatamente aí a perícia em maus tratos animais, né? Hoje nós temos delegacias especializadas em crime contra animais, então nós temos aí profissionais capacitados para identificar situações de maus tratos, né? E o significado de maus tratos hoje ele é visto de uma forma muito diferente. Hoje nós temos os maus tratos aplicados não só à violência, mas também à parte nutricional, a parte sanitária. A gente tem a amplitude do que é considerado maus tratos, o que há poucos anos não era tido. Mas a gente vai abordar isso um pouco melhor mais para frente. Tá? A perícia em crimes ambientais, né, tanto na fauna silvestre, tráfico de animais, caça ilegal, fraudes zootécnicas e esportivas. Então, desde a participação de animais em exposições, julgamentos, né, e práticas esportivas também, com a utilização aí de doping, né, participação em competições, fraudes em registros, né? A atribuição à segurança alimentar em inspeção, né? Temos aí casos conhecidos de fraudes de produtos de origem animal, tanto na composição dos produtos, quanto na certificação, na rastreabilidade desses produtos. Né? A responsabilidade civil e trabalhista também é uma atribuição do médico veterinário legal, né, com a ocorrência de acidentes envolvendo animais, zoonoses ocupacionais, ou seja, aquelas doenças que são transmitidas por animais através do ambiente de trabalho. Né. Isso cabe também uma análise pericial e legal dentro do âmbito jurídico. E, por fim, a medicina veterinária forense propriamente dita, né, que é aquela que a gente refere imediatamente à patologia, necrópsia, identificação de causa da morte, identificação de agentes, né, e a caracterização das lesões, do óbito, das circunstâncias, né, que conferem aí para a gente características específicas dentro do cenário criminal. Então, abordando mais especificamente as áreas, né, a perícia em maus tratos, é a que a gente imediatamente já consegue fazer uma menção dentro de medicina veterinária legal e forense, né? É uma área que foi regulamentada em 1998 através da lei de número 9.605, conhecida como Lei do Meio Ambiente, particularmente no artigo número 32 dessa lei, onde existe o conceito de maus tratos, né? Então, maus tratos animais são atos
que compreendem ferir, mutilar, proferir atos de abusos aos animais. Animais estes, domésticos ou domesticados, silvestres, né, animais exóticos, né, animais da fauna, então, né, animais de produção, então compreende aí uma gama muito extensa de animais. Tá? Dentro dessa área, né, é necessário que haja uma perícia médico-legal veterinária para que possa ser feito um levantamento das características dessa situação e que a gente possa, então, enquadrar ela dentro de uma categoria. Essa perícia médico-legal, ela é nada mais é do que um conjunto de procedimentos que vai esclarecer um fato que a justiça tem interesse. Tá? E dentro da perícia, né, quem executa esse procedimento médico legal são os peritos. Tá? E para peritos, nós temos o perito legal, que pode ser, né, um indivíduo contratado, né, um indivíduo que oferece esse serviço de forma particular, autônoma. Né? Então, nós temos aí no Brasil já alguns veterinários intitulados peritos veterinários que trabalham aí dentro das causas animais, mas nós temos também o perito criminal e o perito judicial. E qual é a diferença entre esses dois tipos de perito? O perito criminal, ele é associado a órgãos públicos. Então, seria aquele profissional capacitado dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Federal, dentro do Instituto Médico Legal, seriam esses indivíduos. E o judicial, ele atua por meio de convocação de um juiz, mediante a uma medida de convocação emitida por um juiz, havendo a necessidade de chamar um profissional capacitado para poder periciar determinado caso. Então, esse atua através de convocação, esse, no caso, seria, então, o perito judicial. Existem aí tipos de peritos também, com distintas atuações. Né? Bom, essa atuação pericial, ela pode, né, ser atuada em animais vivos, né, quando a gente fala de maus tratos, onde um animal permanece vivo, né, muitas vezes encarcerado ou ainda em condições de maus tratos, né, a gente muitas vezes tem situações aí de flagrante, onde esses animais são, são recolhidos, né, em situações de maus tratos. Né. Temos também os casos onde, infelizmente, os animais vêm a óbito e são submetidos a um exame médico legal através do exame perinecroscópico e necroscópico para determinação das causas da morte e comprovação dos maus tratos. Esqueletos também podem ser utilizados. Né? A gente tem a exumação de cadáveres também que podem contribuir para a elucidação dos casos e até mesmo de objetos que, porventura, tenham alguma associação com a cena do crime. Tá? Objetos que podem ter sido utilizados com a finalidade de maus tratos ou que muitas vezes deixam vestígios a respeito desse crime cometido contra os animais. Além disso, esse conjunto de procedimentos, ele pode incluir, né, além dos exames clínicos que são realizados no corpo dos animais, exames laboratoriais de origem hematológica, bioquímica, citopatológica, toxicológica, exames de imagem, tá? Então são utilizados aí diversas ferramentas diagnósticas para a contribuição desses laudos. Tá? A necrópsia, né, muitas vezes imprescindível nos casos, né, sempre que mediante ao óbito do animal, a necrópsia ela automaticamente ela é computada como uma ferramenta diagnóstica e de extrema importância para a contribuição dos casos, né? E muitas vezes a exumação de cadáveres. Então, nós temos aí, por exemplo, na mídia, casos conhecidos de infratores, né, de criminosos, que para não serem descobertos, para que não fossem criminalizados, enterraram animais, né, através de vestígios, né, de análise de cena de crime, chegou-se então ao local onde esses animais estavam enterrados. E aí existe a exumação do cadáver, que seria a remoção desse cadáver do seu leito, da sua cova, para que ele seja então analisado, para que ele seja avaliado. Então ali nós temos uma outra possibilidade. Nós temos, né, uma defasagem, uma perca muito significativa
de detalhes, né, que poderiam contribuir bem com o caso, mas a gente trabalha com aquilo que nós temos no momento. Se, no caso, são animais já em estágio avançado de decomposição, precisam ser periciados, então eles serão, desta forma serão, certo? Além disso, a gente tem aí casos, né, de violência doméstica que cada vez mais aparentam com bastante frequência nas mídias, casos de intoxicação, os acumuladores de animais, né? Particularmente, esses três últimos tópicos são muito sensíveis e envolvem uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, tá? Porque nós temos aí uma situação, por exemplo, da violência doméstica, onde envolve a chamada teoria do link ou teoria do elo, né? Onde muitas vezes esse indivíduo ele já vem de um trauma ou de uma situação passada que gera nesse indivíduo uma necessidade de agressão a um ser inferior e muitas vezes essa agressão aos animais gera para os investigadores, no caso, pistas de agressões a familiares e a pessoas próximas também, que ficam na dependência desses mesmos indivíduos. Então, existe uma correlação muito estreita entre agressão animal e agressão a vulneráveis, né? Crianças, idosos, mulheres. Aí existe um estreitamento, né, entre esses casos aí de uma forma bem frequente, né? As intoxicações, extremamente complexos, casos desafiadores, onde muitas vezes a gente não consegue detectar os agentes tóxicos, né, trazem um desafio à nossa rotina muito grande. Outro desafio muito grande, concluir esses casos, né, de onde é que esse material toxicológico surgiu, que foi que ofereceu para esses animais, né, casos conhecidos em São Paulo, Campinas, em grandes centros, de verdadeiros extermínios de animais dentro da cidade, de cães, de gatos, de aves, que foram exterminados, assim, de forma brutal, de forma muito rápida, e que praticamente não deixam vestígios. Oferecem também um desafio muito grande para a polícia, para a justiça, para os médicos veterinários envolvidos, porque hoje contam-se aí com mecanismos de intoxicação um pouco mais apurados que não deixam vestígios, né? Isso muitas vezes para a gente traz aí bastante desafio também. E por fim, né, o caso dos acumuladores, aonde a gente tem uma situação muito mais profunda do que o simples fato de acumular animais. Muitas vezes, quando a gente chega numa situação de acumulador, a gente encontra um cenário catastrófico, né, colocando em risco a vida dos animais e a vida das pessoas que ali convivem, e muitas vezes até dos vizinhos ali daquela propriedade ou daquela residência. A gente às vezes está falando aí de situações higiênico-sanitárias bem complicadas, tá? Então, quando a gente fala de acumuladores, a necessidade da vigilância ela é importante, né? A necessidade da parte de zoonoses ela é extremamente importante, né? O acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, muitas vezes, ele é fundamental nesses casos, pois muitas vezes isso indica um desvio comportamental desses indivíduos. Então, há uma necessidade aí de uma equipe multidisciplinar para a atuação desses casos, né? Os acumuladores, eles apontam para a gente aí uma situação bem particular. Quando a gente traz a perícia para os crimes ambientais, então a gente amplia, né, não só para a violência, né, além de matar, caçar ou capturar esses animais sem autorização, mas a gente tem também outros crimes contra animais, como, por exemplo, o comércio de produtos da fauna. Além do tráfico de animais, né, nós temos também o comércio de ovos, de peles, né, de adornos confeccionados com partes de animais, tá? Então isso aí também é crime. Introduzir animais de espécies exóticas sem autorização ou que não sejam da região também é considerado crime, né? O conceito de maus tratos que a gente acabou de observar no slide anterior também se aplica aos animais silvestres. Causar a morte de animais através de poluição, né, de despejo de resíduos tóxicos, químicos ou até mesmo físicos no meio ambiente ou no habitat desses animais, também configura crime contra os animais, né?
A pesca ilegal também é uma outra situação bem corriqueira. Nós temos, por exemplo, o período da Piracema, onde a pesca ela é regulada, né, e configura também aí uma situação de crime. Além disso, dentro, né, da prática da pesca, além desse período, né, que ele é restrito, né, a gente tem também métodos que são adequados e outros que são considerados inadequados, e nós temos aí locais que são, inclusive, proibidos a realização da pesca, né? Então, existe uma importância em seguir essas normativas, e a perícia ela também acontece dentro desse cenário. Eu deixo aqui ao lado, né, um diagrama aí com esses mesmos crimes que a gente acabou de mencionar, dando exemplos aí, por exemplo, das penas que são atribuídas aos criminosos que cometem essas infrações. Então, por exemplo, né, matar, caçar e perseguir animais, detenção de 6 meses a 1 ano, mais uma multa. Exportação ilegal de pele, couro, né, de animais, reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Né? Os maus tratos, a gente tem aí detenção de 3 meses até 1 ano mais multa. Tá? Então, dependendo aí do que a gente for observar, as penas elas são variáveis. Tá? Dentro de maus tratos, para cães e gatos, a pena ela é acrescida. Tá? Então, houve uma regulamentação em 2020, onde essa pena ela passou a ser maior para cães e gatos, mas ela também existe para outras espécies animais. Bom, em relação às fraudes zootécnicas e esportivas, né, é importante que a gente ressalte que é considerado fraude zootécnica toda a prática atribuída à criação, produção e comercialização de animais. E que existe muita fraude envolvida dentro desse cenário. Então, alteração de registro genealógico, registro zootécnico, né, animais aí que recebem registro de forma irregular, né, substituição de produtos biológicos, como sêmen, embriões, ou até mesmo material genético, que é fornecido para a reprodução de animais de interesse, né, podem sofrer aí substituição ou adulteração. O indivíduo muitas vezes adquire o sêmen de um determinado animal e recebe um sêmen de um animal diferente, do qual ele não optou, que ele não escolheu. Né? O indivíduo optou por adquirir o embrião, né, fruto da reprodução de animais específicos, e recebe outro completamente diferente. Então, isso tudo entra dentro do conceito de fraude zootécnica. E quem que vai resolver esse caso? Perito veterinário, né? Capacitado, experiente, com expertise dentro desse campo, junto a ferramentas forenses que vão embasar a resolução desse caso. A genética, por exemplo, vem como uma ferramenta que oferece para a gente uma amplitude gigante de resolução. Nós temos acesso a mapeamentos genéticos hoje de materiais que são infinitos. Trazem para a gente a possibilidade de avaliação dessa genealogia desses materiais. Então, existe aí uma possibilidade muito grande de atuação dentro dessa área, uma área, inclusive, que tem uma, uma demanda muito alta. Tá? Manipulação de dados de desempenho também entra como fraude zootécnica, né? Então, a adulteração do ganho de peso que esse animal pode apresentar, da quantidade de leite que ele pode produzir, tá? Isso tudo entra como fraude. Fraude em certificação, inspeção, então, um status sanitário que, na verdade, não é o verdadeiro, selos de vacinação que não foram vacinadas. Infelizmente, essa é uma prática corriqueira. Existe um boato, um mito, né, que os animais ganham menos peso quando vacinados. E existe, né, uma repercussão dentro aí da pecuária, muitas vezes, trazendo essa problemática para a gente. Existe toda uma campanha, uma preocupação para trazer a sanidade para o rebanho, e aí informações falsas que são espalhadas aí para que os animais não sejam vacinados, para que não sejam descobertos, né, e existe uma falsificação de carteira de vacinação, mas que, na verdade, animais que não foram vacinados. E como que a gente descobre? Quando o surto das doenças aparecem e acometem regiões inteiras, devastando os rebanhos. Fica evidente que a vacinação não ocorreu. E isso cabe multa gravíssima, porque não é só crime contra animais, é crime contra a saúde pública. Então, existe uma problemática muito grande em cima disso. Tá? Fraudes de exames laboratoriais, atestados sanitários, tá? Também entram aí como uma problemática muito grande. E, além disso, o uso de substâncias proibidas na produção animal, o uso de hormônios, de anabolizantes,
tá? Esteroides, ah, a gente tem aí o uso de arsênicos, antibióticos que não são permitidos, tá? De uma série de substâncias que fazem parte da, de uma lista proibida da utilização para animais de produção. E dentro das fraudes esportivas, né, que se destaca talvez aí em primeiro lugar, seria o doping animal. Então, a utilização de estimulantes, anabolizantes, analgésicos, sedativos, né, que visam trazer algum benefício para animais de competição, tá? Configuram aí como fraudes esportivas e são passíveis de perícia e também de indenização, tá? Manipulação de resultados em competições entra também aí dentro dessa categoria. Fraudes em avaliações morfológicas ou funcionais, então, descaracterizar ou muitas vezes mascarar defeitos, né, que esses animais possam apresentar através de artifícios estéticos, uma pelagem que possa cobrir, a utilização de um objeto, né, um casqueamento que pode trazer ali uma conformação diferente do aprumo, né, e que, com o passar do tempo, se revela aos olhos do comprador completamente diferente. Isso também vai trazer uma situação passível de perícia e de indenização. Idade e identificação adulterada de animais, tá? Também com uma outra problemática. Então, muitas vezes, um animal que é vendido com um potencial reprodutivo completo, né, no início da sua vida sexual reprodutiva, e que vai desempenhar aí, futuramente uma função de reprodução para o rebanho, para o plantel, né, e que muitas vezes é vendido dessa forma, mas na verdade a gente está falando de um animal já com idade mais avançada, que não tem a mesma fertilidade, né, não vai apresentar as mesmas características reprodutivas que apresentou no passado. Além de fraudes aí que a gente observa também em leilões, torneios, né, animais que são vendidos e que, né, acabam se passando por uma outra situação, né, são vendidos animais com uma determinada característica e são entregues outros animais, então isso também configura fraude. Um outro campo que pouca gente sabe também que é importante dentro da medicina veterinária legal é o campo da segurança alimentar e da inspeção, né? Muitas vezes isso é enquadrado, né, como um profissional de higiene e inspeção, mas na verdade não deixa de ser um trabalho pericial. E quando a gente está falando de situações envolvendo fraudes ou envolvendo até mesmo crimes, né, o cometimento aí de infrações, verdadeiras infrações, né, a atuação do perito ela é de extrema relevância e necessidade. Então, dentro da fiscalização e da inspeção, nós temos agentes oficiais, caso haja necessidade, alguém convocado ou que seja atribuído de um órgão governamental vai se deslocar até essa unidade de inspeção animal e vai comprovar que houve fraude nesses alimentos, tá? Ah, a primeira tarefa que esse perito tem é verificar as normas sanitárias de produtos de origem animal. Então, né, observar se a produção ela encontra-se em concordância com aquilo que a lei estabelece. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e esse aí é o que a gente mais observa, né, dentro dos casos que são divulgados, é as adulterações dos alimentos. Quando a gente fala de adulteração, né, muitas vezes a gente está falando ou de uma composição diferente, né, que vai apresentar componentes diferentes daqueles que deveriam ser apresentados naquele produto, ou muitas vezes a gente está falando da proporção desses componentes, né? Então, o quanto de gordura, o quanto de proteína, o quanto de água é permitido naquele alimento ou não, né? E isso vai trazer para a gente também detecção de adulterações, de fraude dentro de alimentos de origem animal, tá? Além disso, nós temos aí os crimes contra o consumidor, onde o consumidor ele se sente lesado muitas vezes ao adquirir determinado produto e ele encontra-se no seu direito, dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe o direito aonde ele pode solicitar uma análise. Ele pode entrar aí com um processo contra as empresas solicitando uma análise desse alimento e, se comprovado que existe adulteração, ele prossegue com o processo e é cabível a indenização.
Tá? Fraudes documentais também são acompanhadas, então, certificações que as empresas apresentam, status sanitários, né, isso tudo configura também dentro de um cenário de segurança alimentar em inspeção. Algo que eu não mencionei aqui no slide, mas que também é importante a gente explanar, que seria os crimes contra a saúde pública, né, de produtos de origem animal. Então, as doenças que são veiculadas, as doenças infecciosas ou tóxico-infecciosas que são veiculadas a partir desses produtos, que também vão oferecer risco de saúde para a população. Entram também aí na questão da segurança. Né? A medicina veterinária ela tem como um dos seus pilares o fornecimento de alimentos de origem animal seguros, saudáveis, né? Que sejam fiscalizados e que tenham procedência garantida. Esse é um outro ponto muito importante a ser observado dentro desse cenário. Né, aqui ao lado, por exemplo, a gente tem ah, uma situação de um projeto que foi desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina, onde foi detectado, né, foi, na verdade, desenvolvido uma técnica de detecção de fraudes mais rápida, com uma precisão maior. Então, foi feita, por exemplo, uma análise de alimentos carnes através da incidência de raios infravermelhos, que fazem aí a detecção da quantidade de gordura, a quantidade de proteína, a quantidade de água, para verificar se esses alimentos encontram-se dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por exemplo. Bom, passando aí já um pouco, né, para essa parte mais criminal aí da segurança alimentar e inspeção, a gente tem os casos de abates clandestinos, né? Aqui a gente entra numa situação muito complicada, e delicada de ser avaliada, porque a gente vem falando aí de um traço que chega a ser cultural, né? Então nós temos aí o abate de animais sem autorização ou sem inspeção aí no território brasileiro de forma muito ampla e o comércio, né? Além do abate clandestino, a gente tem a comercialização desses animais. Então é o produtor que vende, né, a carne intitulada como caipira, né, o frango caipira, o porco caipira, né, isso entra aí como um abate muitas vezes clandestino, que não tem regulamentação, que não tem permissão para esse comércio. A gente está falando de pequenos produtores, pessoas simples, humildes, que muitas vezes dependem desse comércio, mas que, infelizmente, colocam em risco a vida das pessoas. Tá? Então, aqui ao lado, a gente tem uma imagem de 2019, aqui do município de Araçatuba, no estado de São Paulo, de um abatedouro de frangos que foi fechado. Né? Então, foram encontradas inúmeras carcaças de aves no fundo de uma casa em situações completamente irregulares, né? Oferecendo aí risco de saúde para a população e para toda a redondeza que havia o comércio dessas aves. Tá? Além disso, né, a perícia nos casos de intoxicações alimentares, então tentar fazer a rastreabilidade desses alimentos, e por isso que é importante que a documentação ela aconteça. Muitas vezes, quando a gente adquire um produto sem selo de inspeção, nós não pensamos nas consequências. Mas se a gente avaliar e algo, infelizmente, vier acontecer algo conosco, ou algum parente, ou algum familiar, a primeira coisa que a gente vai querer é saber a origem dessa toxinfecção, né? E se isso for atribuído a uma empresa, a um restaurante ou algum estabelecimento, eventualmente a gente vai querer o quê? Que seja indenizado, né? Que haja indenização dessa situação. Então a restabilidade ela existe para isso, tá? Para que a gente possa detectar de onde vem a fonte infecciosa ou tóxico-infecciosa dessa condição. Isso é uma forma, inclusive, de evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. Então, entender de onde vem essa prática, né, e de detectar onde é que estão os erros na produção desses alimentos, né, é um ponto importante aí para evitar verdadeiros surtos. Né? A gente tem registrado aí nas mídias, né, surtos de doenças transmitidas por alimentos, né, as DPAs, que realizaram aí um número imenso de vítimas, né? Pessoas, inclusive, que vieram a óbito. Então, existem
produtos de origem animal que sofrem fermentação, não são armazenados corretamente ou passam por uma contaminação durante o processamento, não são armazenados na temperatura correta, não são fornecidos da forma adequada. Então, existe aí uma muita possibilidade de variação dessas fraudes. Tá? Bom, além disso, a gente tem aí a configuração de provas técnicas nesses processos judiciais. Então, o perito ele vai até esse local, ele colhe esse alimento, ele avalia, ele vê o local de crime, ele vê, né, onde o crime foi cometido, onde essa inspeção ela onde esse abate foi cometido, né? Ele vai elaborar, então, um documento, um parecer técnico, um laudo pericial, para que seja fornecido para a Justiça, caracterizando detalhadamente quais eram as condições que esse abate ou essa produção ela acontecia. Né? E isso tudo contribui muito aí para o Ministério Público, que muitas vezes se encontra por detrás dessas situações, a Polícia Civil conta com a participação desses profissionais capacitados, e o Tribunal de Justiça, né, que no fim das contas é quem vai atribuir a pena aos infratores. Dentro das responsabilidades de civil e trabalhista, né, a gente tem as indenizações por danos materiais ou morais. Então, a gente tem uma possibilidade de processos que entram dentro dessa questão, né? A avaliação de danos aos animais é um outro ponto importante. A gente tem desde de erros médicos veterinários, né, que são cometidos ou dentro de estabelecimentos animais que trazem de alguma forma dano a esses animais. Muitas vezes a gente está falando de animais de valor econômico, financeiro, ou técnico, mas muitas vezes a gente está falando também de valor sentimental. A gente tem que pensar que hoje muitos animais são considerados pets, né? Os pets são considerados como membros das famílias. Então a gente tem que considerar também que existe um dano moral associado a esses animais, né? Quer seja uma lesão, quer seja um trauma, né? Mas também muitas vezes a perda de um animal configura aí como dano material ou moral. Então, hoje existe uma crescente, né, dentro do número de processos dentro de estabelecimentos relacionados a animais, né, que vem apresentando uma demanda muito alta de trabalho, faltam profissionais para colocar esses casos em andamento. Então, esse é um campo trabalhista que vai apresentar bastante oportunidade aí no mercado de trabalho, né, e requer uma capacitação dos médicos veterinários bem executada. Então, não é só a gente se ofertar no mercado de trabalho, mas também buscar essa capacitação. Tá? Dentro, né, desses casos, a gente tem, obviamente, aí os mais clássicos, né, os pet shops, mas a gente tem também as clínicas veterinárias, né, apresentando aí casos de negligência, de imprudência, de imperícia, né? E qual que é a diferença entre essas nomenclaturas? Né? A negligência é quando esse profissional ele tem uma prática omissiva, ou seja, ele não toma as providências que deveria tomar para a realização daquele procedimento, daquele caso, daquela circunstância, daquela situação. Ele omite o atendimento, ele omite o procedimento. Então, é uma prática omissiva. A imprudência é quando ele age sem pensar nas consequências. Ou seja, ele realizou uma ação, ele teve uma prática. No entanto, essa prática gerou danos, gerou lesões, ou muitas vezes o óbito desse animal. Isso configura uma prática de imprudência. Né? E a imperícia, ela configura a falta de capacidade técnica que esse profissional tem. Ou seja, muitas vezes a gente está falando de situações específicas que requerem conhecimentos específicos. Né? E a nossa formação, ela é muito generalista. Né? Existe aí a necessidade desse profissional reconhecer que muitas vezes ele não pode executar aquele procedimento por falta de conhecimento técnico. Ele precisa encaminhar esse caso para um colega veterinário que possua capacitação técnica dentro dessa prática. Né? O caso contrário, ele comete o que a gente chama de imperícia. Os maus tratos entram aí também dentro desse conceito, a gente já mencionou aí quais são as condições de maus tratos. Então, existem clínicas e estabelecimentos veterinários que submetem maus tratos aos animais.
é algo até conflitante da gente acabar mencionando, né? Um local que, em tese, foi preparado para receber bem esses animais, os coloca em situações de maus tratos, né? Colocando em baias que não são adequadas, em ambientes que a temperatura não se encontra adequada, não oferecendo água e alimento suficiente para esses animais, né? Muitas vezes colocando espécies diferentes no mesmo ambiente, causando estresse nesses animais, os métodos de contenção aos quais eles são submetidos, né? O que a gente tem hoje, que é muito vantajoso, é o monitoramento dos estabelecimentos. Então, a gente consegue hoje, com a utilização das imagens do local, configurar a situação criminosa, configurar aí as ações do infrator. Esse é um outro ponto importante que a gente tem que considerar. Tá? Bom, dentro dessa responsabilidade do médico veterinário, nós temos a quantificação do prejuízo, né? Isso é algo que pode ser estimado dentro desse cenário, né? Então, a indenização ela pode ser por meio de uma multa, né? Então pode ser por meio de um valor, né? Em dinheiro, que pode ser calculado, tá? Mas é importante que tudo isso seja embasado por laudos periciais, por pessoas competentes e experientes que tenham o profissionalismo e a imparcialidade para poder executar essa análise. Bom, o papel do médico veterinário, de modo geral, então, dentro desse cenário da medicina veterinária legal e forense, né, é atuar sob a forma de um perito oficial. Quando a gente fala perito oficial, nós mencionamos aí os que são o perito criminal ou o perito judicial. Então, esses que são convocados ou então que são nomeados através de concurso público para o cargo de perito, né? Ou perito assistente, né? Pode ser aí uma convocação, pode ser alguém que vai ser associado a essa investigação e vai auxiliar no desvendar aí da situação criminosa, tá? O perito ele pode também trabalhar dentro de uma consultoria em processos, tá? Então existe aí uma classe, né, profissional dentro da medicina veterinária, que são os consultores, né? Então, a sua experiência, né, a sua expertise, o seu conhecimento, ele serve como base para que você, então, possa oferecer consultorias para outros indivíduos. Mas, para isso, né, existe aí a necessidade de especialização nas áreas, e você possa auxiliar aí outros profissionais da mesma área. Então, a classe aí dos consultores, né, também é uma outra classe bem importante. Nós temos a educação e a pesquisa, né, trazendo a prática e o ensino da medicina veterinária legal e forense dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. Esse aí é o que talvez realizou de fato o pontapé dessa categoria aí, né, que é a medicina veterinária legal, né, e o mais importante de tudo, né, a atuação do médico veterinário em equipes interdisciplinares. Então, a associação da medicina veterinária, junto a outras profissões das áreas biológicas e o direito, configuram equipes capacitadas para caracterizar, para que possam fazer uma perícia de qualidade e trazer benefícios à sociedade de fato. Para a gente ir finalizando, né, essa parte da medicina veterinária legal, a gente tem as contribuições que o médico veterinário tem para a sociedade como médico veterinário legal. Então, a defesa dos direitos dos animais, a prevenção das zoonoses, né, fazer aí a atuação dos processos judiciais e a participação nas políticas públicas de proteção animal. Né? A Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, ela vem passando por reformas extremamente importantes que atuam nas proteções na proteção dos animais, né, nas políticas públicas de proteção dos animais. Um fato, né, que a gente precisa, infelizmente, relembrar muitas vezes os desastres ambientais que vêm acontecendo no nosso território e que, além de colocar em jogo a vida das pessoas, também tem colocado em jogo a vida dos animais. Né? E quem olha por esses animais? Quem determina o que deve ser feito? Né? Então, para isso, as políticas públicas precisam voltar os seus olhos à população animal, para que eles tenham também os seus direitos
e que eles sejam protegidos, amparados pela lei. Bom, a medicina veterinária forense, então, como ferramenta da medicina veterinária legal, ela conta com opções aí, né, que a gente pode explanar e que a gente pode explorar para a realização das análises. Tá? Então, a gente tem o exame de corpo de delito, que seria a análise dos vestígios deixados por esse crime. Né? O exame de corpo de delito, ele muitas vezes é atribuído à análise do corpo dos animais, mas também do local de crime, dos objetos, né, do ambiente onde o crime aconteceu, as circunstâncias, tudo aquilo que pode fornecer pistas, vestígios desse ato criminoso entra aí como exame de corpo de delito. Tá? Além disso, né, a gente tem a perícia no local de crime, né, isso é importante, muitas vezes não só o recebimento do animal vivo ou do cadáver, mas também muitas vezes ter a possibilidade de ir até o local aonde esse crime ocorreu é um ponto importante. Né? Isso é algo que eu particularmente menciono bastante nos casos lá no laboratório de patologia, quando a gente vai realizar uma necrópsia investigativa. Né? Eu não posso contar somente com aquilo que o corpo oferece no exame necroscópico, mas eu preciso entender as circunstâncias nas quais ele foi encontrado, né? O ambiente no qual ele foi encontrado. Né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um equino, de um bovino, eu quero saber qual o tipo de pastagem, né? Se tem outras espécies de animais, se ele tem acesso à água, como é essa água, se existem plantas tóxicas, né? Como é feito o descarte de animais mortos, como é feito o descarte de produtos químicos, de vacinas, então, né, como é armazenado o alimento desses animais, se existe ali a presença de roedores, de aves, de outros mamíferos, de insetos, então tudo isso configura um cenário que é passível de perícia e que a gente tem que, muitas vezes, obter informações para contribuir na elucidação dos casos. Né? A gente tem também a tanatologia forense, que muitas vezes está dentro do exame necroscópico, que seria a análise da sequência é, dos fenômenos cadavéricos. Então, por exemplo, nós temos o rigor mortis, né, que seria o enrijecimento da musculatura, nós temos o livor mortis, que a gente também chama de hipostase, que seria a pele mais pálida que esses animais apresentam, a ação da gravidade, onde o sangue é depositado na porção mais baixa do corpo, indicando para a gente, muitas vezes, o decúbito que esse animal adotou no momento do óbito. Isso, muitas vezes, traz para a gente, por exemplo, a alteração de cena de crime. E se eu tenho um animal que apresenta um livor mortis, né, uma hipostase, em determinado antímero desse corpo, aí eu encontro ele em decúbito oposto, alguém, né, adulterou, alguém alterou essa cena desse crime. Então, isso é importante também, tá? Nós temos o albur mortis, que é o resfriamento, nós temos as etapas da autólise, onde esse corpo começa a entrar em decomposição, né, e a depender da temperatura e das condições onde esse corpo é encontrado, nós conseguimos, inclusive, estabelecer uma ordem cronológica, um tempo para a ocorrência desses fenômenos. Então, a tanatologia forense é um campo extremamente importante. Dentro da tanatologia, nós temos a entomologia forense, que seria, então, a análise, por exemplo, dos insetos que participam desse processo de decomposição. E isso é importante, conhecer quais são os insetos que fazem parte, por exemplo, da região onde esse corpo foi encontrado. Né? As moscas, as larvas, as espécies. Né? A gente sabe, por exemplo, dentro de alguns estudos, que determinadas espécies de insetos atuam em momentos específicos da autólise desse cadáver. Então, através disso, a gente consegue inferir muita informação também. Tá? A traumatologia forense, que vem aí como um campo, né, extremamente importante dentro da medicina veterinária, que configura para a gente uma possibilidade de análises das lesões de forma muito ampla, caracterizando muito bem essas lesões. Então, a traumatologia, ela possui como ferramenta a classificação das lesões de acordo com a ordem dessas lesões. Se são lesões de ordem mecânica, de ordem física, de ordem química, físico-química, ou seja, de ordem mecânica são as lesões
né, que são contundentes, lesões punctórias, lesões perfurantes, cortantes, né, são lesões causadas por força mecânica. Depois nós temos as lesões de ordem física. Então, por exemplo, lesão por calor, lesão por frio, por radiação, são lesões de ordem física. E as químicas ocasionadas por substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas, também caracterizam aí uma outra classificação de lesões. Então, a traumatologia ela é um campo extremamente interessante e que tem uma aplicação muito prática na medicina veterinária para que a gente possa, então, caracterizar essas lesões. Tá? As análises toxicológicas entram aí no caso das intoxicações, nas suspeitas de intoxicações. É importante que nós tenhamos uma suspeita de qual é o agente intoxicante utilizado nesse caso, para que a gente possa, então, pesquisar especificamente esse agente. É uma dificuldade, muitas vezes, quando eu falei para vocês que a intoxicação, ela é um desafio dentro da medicina veterinária legal e forense, é justamente porque nós temos que especificar quais agentes a gente vai pesquisar nessa análise. Né? E isso tem um custo, esse custo é elevado, por isso que em muitos casos, às vezes, não são levados adiante porque falta uma suspeita e falta o conhecimento, e muitas vezes a questão financeira também é um fator complicador. Tá? A genética forense, que não tem como função somente as fraudes zootécnicas, como a gente mencionou anteriormente, mas ajuda também em casos de crimes contra a fauna, para a identificação, por exemplo, de espécies de animais. Existem casos onde foram apreendidas é, carcaças ou até mesmo pedaços de animais, de carnes de animais, e a análise genética ela vem para confirmar a espécie desse produto, para saber se aquilo se trata uma carne permitida por lei para consumo ou a gente está falando de uma espécie de fauna silvestre ou de animal exótico que não está dentro da legislação para consumo. Então, a genética ela vem para confirmar, por exemplo, isso. Tá? Além disso, a genética também ajuda na identificação, por exemplo, de vestígios biológicos de seres humanos, como, por exemplo, no caso de abuso sexual em alguns animais. É possível que essas amostras sejam colhidas do trato reprodutivo dos animais, né, ou região anogenital, e sejam submetidas à análise genética para identificação de DNA humano, por exemplo. Então, a gente tem uma outra possibilidade. Tá? Ou até na realização de crimes, né, como a gente teve aí na mídia, né, o caso de um jogador de futebol que envolveu o sumiço de uma mulher que tinha como uma cena de crime a utilização de cães. Né, e foi investigado se havia vestígios de DNA dessa mulher nas festas desses cães, porque havia uma suspeita, por exemplo, de que esses animais pudessem ter se alimentado de partes dessa mulher. Então, a genética ela vem, inclusive, para elucidar muito bem esse tipo de caso, junto com a polícia, por exemplo. Tá? A imaginologia é um outro campo que vem sendo utilizado de forma mais recente, muito interessante. Então, a gente tem, dentro da prática forense, o uso de radiografia, de ultrassonografia, né, talvez o acesso na medicina veterinária à tomografia ou à ressonância ainda seja restrito, mas também contribuem muito fortemente para a elucidação dos casos, inclusive para realizar hoje o que a gente chama de necrópsia virtual. Então, muitos animais, por exemplo, encontram-se em situações onde a abertura do cadáver ela não é permitida. Né? É realizado, então, um escaneamento desse cadáver através de tomografia ou de ressonância, e é estabelecida, então, a chamada necrópsia virtual, uma modalidade recente que vem sendo discutida no meio acadêmico, com resultados bem interessantes. Aí, por fim, a gente tem aí a necrópsia forense, ferramenta que a gente tem à mão aí de forma mais barata e prática para a elucidação de alguns casos, né, onde a gente consegue visualizar alterações macroscópicas, então a gente conseguir identificar lesões nos cadáveres dos animais, né? A possibilidade de colher fragmentos desses órgãos, de colher fluidos, né, de colher efusões ou qualquer outro tipo de material que ele possa se encontrar e submeter esses materiais a novas análises. Né? Então, dentro da necrópsia forense, eu posso realizar um cultivo microbiológico para identificação de um agente patogênico, eu posso utilizar desses fragmentos de rins, fígado, mucosa gástrica e conteúdo intestinal para identificação de substâncias, né, dentro desse material biológico.
né? Eu posso fazer uma análise histopatológica, microscópica, para determinar qual é o tipo de lesão encontrada e conseguir confirmar se aquilo se trata de um processo inflamatório, de um processo infeccioso, se é um processo neoplásico, se é um processo vascular, trombogênico. Então, a gente consegue, por exemplo, confirmar esse tipo de alteração também, de forma bem importante. E eu peço licença, então, para a professora Sheila e para os demais que estão assistindo aqui a apresentação, para exibir aí algumas imagens que podem ser um pouco impactantes, mas que é, exemplificam aí como vem essa rotina da medicina veterinária legal e como ela vem se aplicando no território nacional recentemente. Tá? Então, aqui a gente tem um caso de 2019, né, onde foi instalada uma comissão pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais para discutir a criação de um plano de contingência para desastres envolvendo animais. Então, aqui foi realizada uma análise, né, baseada nos animais que sofreram lesões traumáticas com a ruptura da barragem de Brumadinho, né, e houve um resgate intenso de animais, animais que estavam soterrados, né, boa parte sem vida, outros com vida, mas com sequelas, e que naquela época não apresentavam amparo pela lei. Então, a partir, por exemplo, desse desastre, foi reconhecida a necessidade de criar um plano de contingência desses desastres e que incluísse os animais também dentro desse plano. Tá? Mais recentemente, né, nós tivemos aí, há quase 2 anos atrás, os enchentes aí, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, que infelizmente aí fez muitas vítimas humanas, mas também vítimas animais. Então, algumas imagens aí que chocam mesmo a gente. Animais completamente submersos na água, ou animais que ficaram isolados aí por diversos dias. Nós tivemos o cavalo caramelo, né, que ficou nacionalmente conhecido por ficar por mais de uma semana aí, né, em cima de um telhado, e contou com o resgate do corpo de bombeiros, com os de helicópteros, e que também foi uma situação completamente inesperada, né, para aquela situação. E nós muitas vezes não estamos preparados para a ocorrência dessas situações. Isso envolve danos animais, mas também questão zoonótica, veiculação de doenças, né, questão social, animais que ficam desamparados, não encontram seus donos. Então, é uma situação que envolve a prática da lei de uma forma muito rigorosa para que tanto a população humana quanto animal não saiam com maiores prejuízos do que o próprio desastre causa. Então, são cenários extremamente catastróficos aí que são encontrados nessas situações. Né? E no ano passado, né, a gente teve aquele cenário também muito triste, que foram as queimadas aí no território nacional todo, né? O Pantanal foi um alvo de queimada muito importante. A nossa região aqui, o Noroeste Paulista, apresentou focos de queimadas intensos, né? E com tudo isso, muitos animais acabam sendo acometidos por essas queimadas, né? Animais que sofrem queimaduras, sofrem carbonização, sofrem sufocamento com os gases tóxicos provocados pela combustão das pastagens, das matas. Então, a gente tem aí imagens bem fortes também relevantes aí em relação a esse fato. Então, animais completamente carbonizados, outros parcialmente, animais que perderam a vida por sufocamento das fumaças, ou que tiveram lesões permanentes, animais que não podem retornar à natureza, né? Então, observando aí uma situação realmente muito triste, que a gente precisa ter um olhar diferente, começar a pensar em políticas públicas para que, de fato, esse cenário não seja tratado de uma forma tão indiscriminada como vem sendo tratada nos últimos tempos. Acho que a medicina veterinária hoje ela tem condições de oferecer planos de atuação mais eficazes, mas a gente precisa sentar e discutir esse tipo de plano aí mais para frente. Tá? E esse ano, né, a gente teve aí um caso de maus tratos que chocou todo o país.
que foi um caso que gerou uma revolta, né, uma comoção popular muito grande, e precisa ter um cuidado muito grande nesse tipo de caso, onde um equino teve os membros amputados, né, enquanto vivo. Então, isso causou aí uma comoção nacional muito grande. Precisa ter uma apuração dos fatos de forma muito precisa e imparcial. Porque quando a gente fala de comoção nacional, a gente muitas vezes está falando de pessoas que são levadas pelo sentimento e querem a aplicação de penas pelas próprias mãos. Na verdade, nós temos a lei para ser aplicada para isso. A gente precisa aqui de profissionais capacitados que vão atuar nesses casos e fazer com que essa lei de fato aconteça. Eu deixo aqui para vocês um artigo de revisão muito interessante, tá? Publicado aí pela Revista Brasileira de, de Pesquisa, tá? Aonde fala da evolução da medicina veterinária legal, né? Uma narrativa de como ela acontece no Brasil e no mundo. É um artigo recente, muito interessante, publicado em 2024, que traz uma visão muito bacana a respeito dessa área aí, que tem ganhado muitos adeptos, né? Tem ganhado o coração dos médicos veterinários. De bibliografia que eu deixo para quem se interessar pelo caso, 2 livros nacionais de referência aí que são excelentes, tanto para a medicina veterinária legal quanto para a forense. Então, nós temos o Tratado de Medicina Veterinária Legal à esquerda, que é um livro excelente, conta com diversas situações, guias, modelos de documento, de relatórios, de laudos, tá? De uma forma bem prática e fácil de ser compreendida. E à direita, nós temos aqui o livro de Medicina Veterinária Forense, que foi publicado recentemente também, trazendo bastante a área criminal, com características das situações, em diversas espécies, trazendo as sub-áreas, com uma divisão bem interessante também. Um livro excelente. Tá? E para concluir, tá? Então, a medicina veterinária legal ela traz essa integração entre ciência, direito e sociedade, que beneficia tanto a população humana quanto os animais, e que, por fim, se torna essa ferramenta de uso essencial para a promoção da justiça, do bem-estar animal e da saúde única, mas também, né, do meio ambiente. Isso que a gente chama de saúde única, né? Saúde humana, animal e ambiental, trazendo promoção de bem-estar para todos. Agradeço a oportunidade, professora Sheila, agradeço a oportunidade a todos, né? É um tema bem extenso, né? O tempo é curto para a gente falar a respeito desse tema. Eu trouxe pontos e bem generalistas aí a respeito da atuação e do âmbito dessa especialidade, né? Espero que com isso eu consiga despertar o interesse em cada um aí para compreender um pouco mais a importância dessa área e quem sabe até trabalhar aí com isso no futuro e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas, sugestões, participação, tá? Muito aberto sempre para colaborar com a medicina veterinária com o meio acadêmico. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua palestra, pela sua participação. Tenho certeza que todas as informações foram de grande valia, né, aos discentes e profissionais participantes, agregando muito ao aprendizado. Em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação.